Obrigado, pastor. É uma honra, uma alegria estar aqui com os amados, uma responsabilidade, mas também é um prazer muito grande. Amém? Deus abençoe muito os amados que estão em casa, que Deus possa usar a vida dos irmãos e que possamos verdadeiramente ter um coração em Deus, voltado para Deus, e nos dedicarmos a cada dia mais à sua palavra e à sua verdade. Amém, queridos? Os irmãos estiverem me ouvindo bem em casa, dê um retorno aí, por favor, nos dê feedback sempre, será bênção para nós. Tá melhor? Hoje a gente tem a alegria de compartilhar com os queridos um tema muito especial e importante. A gente vai falar sobre a relevância do estudo das línguas originais na atualidade. E por que falar sobre as línguas originais na atualidade? Primeiro porque Deus falou com os homens e Ele falou através do hebraico, do aramaico e do grego. Foi uma escolha do Todo-Poderoso. E Deus, com o seu extraordinário poder, graça, amor, incompreensíveis, decidiu trazer uma revelação extraordinária ao coração do homem, mediante essas línguas. E aí nós queremos compartilhar, e é claro que nós não vamos aqui ficar falando tanto com os irmãos, até porque a gente não vai dar aula de grego, hebraico, mas vamos compartilhar alguma coisa para que os irmãos percebam e sintam um pouquinho como que mel, né, em seus lábios, como que é extraordinário ter esse contato com os originais das Sagradas Escrituras, amém? Consegue compartilhar os slides aqui, por favor? E quem está em casa vai conseguir ver os slides? Bênção. Amém. Então, amém. Pode passar, por favor. Esse texto das Sagradas Escrituras, que diz assim, em João 7,38, eu estou compartilhando um texto pela Almeida Revista e Corrigida de 2011, essa é a 4ª edição. Diz as Escrituras ao nosso coração esta noite: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Palavra do Eterno ao nosso coração. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Porque é importantíssimo eu ter contato com a Escritura. E quando o Senhor Jesus está aqui afirmando sobre a Escritura, Ele está declarando aqui esse contato aos originais, esse contato em voltar-se para as Escrituras, para que receba dela vida, para que receba dela esse fluir, essa graça, esse poder, que só o Espírito de Deus pode conceder e pode dar. Amém? O próximo slide, nós falamos sobre nosso propósito aqui, nosso objetivo aqui, de falar sobre as línguas originais e a sua razão e a sua importância. Em primeiro lugar, é importante o meu contato com as línguas originais para quê? Para quê, pregador? Para que eu possa examinar as Escrituras nos originais. E o que isso vai me ajudar? Esse exame trará uma visão maior
e mais viva do contexto e da mensagem do Eterno ao meu coração. E o que mais? Esse contato meu com os originais vai me tornar mais apto para responder com profundidade e não na superficialidade, não sendo alguém medíocre, mediano, não, mas sendo alguém profundo e de coração, responder com profundidade, com clareza sobre a sua fé, não aquelas pessoas que ficam ali travadas quando alguém questiona e quando alguém lhe pergunta a razão da sua fé. Muito pelo contrário, vai responder e responder com praticidade e vai atingir o coração dessa pessoa. O que mais? Capacitar o estudante, capacitar o crente, capacitar o servo de Deus para explicar melhor o significado do texto bíblico quando o autor o escreveu. E que mais? Ajudar o crente a chegar a conclusões mais seguras sobre o que realmente o texto sagrado afirma. Não é aquela questão, eu ouvi falar, não, eu experimentei, o meu contato é palpável, eu sinto, eu sei, eu creio, por isso eu falo. Disse Lutero, não conseguiremos preservar o Evangelho corretamente sem as línguas. As línguas são as bainhas da espada do Espírito, são o cofre no qual se guarda essa preciosidade. As línguas, elas são o vaso que contém esta bebida, são a despensa em que está guardado esse alimento. Então, a preservação do Evangelho só é possível mediante o contato dos que creem com as línguas originais. Agora, no próximo slide, nós mostramos aí um pouquinho, bem resumidamente, sobre os originais, falando do grego, do hebraico e do aramaico. O grego, trazendo uma síntese, ele era a língua universal, mas o fato dele ser a língua universal foi resultado das conquistas de Alexandre o Grande. Isso aconteceu em 330, mais ou menos, antes do nascimento de Jesus. E por ser a língua universal e a língua comum, era a língua franca daquela época, era chamado de comum, por quê? Porque era a língua franca, não comum no sentido simplista, não, mas no sentido de que ela se tornou a língua franca. Então foi uma estratégia extraordinária, utilizar o grego e escolher o grego para anunciar a palavra do Senhor. Consequentemente, rapidamente a palavra do Senhor chegou àqueles povos daquela época muito mais rápido. E foi nessa língua que foram escritos 27 livros que nós chamamos de O Novo Testamento. E o hebraico? O hebraico ele é um idioma de origem semita, que significa isso? É lá da origem do filho, aquele camarada chamado Sem, Cão e Jafé. Então, vem da descendência lá de Sem, filho de Noa. Esse camarada criou lá a sua tribo, digamos assim, seus descendentes, seu povo, e o hebraico, e não só o hebraico, mas o aramaico e tantos outros idiomas, originaram-se de lá. Amém? Há 1200 antes de Cristo. Nessa língua foram escritos 39 livros do Antigo Testamento. E o aramaico? O aramaico também é da família semita, como eu já falei anteriormente. E para vocês terem uma ideia, ele se tornou uma língua falada pelo povo judeu, quando? Depois do cativeiro da Babilônia. Foi quando Nabucodonosor conquistou os israelitas, os hebreus. E para os irmãos terem uma ideia, o Antigo Testamento, ele tem 305.441 palavras. Desse total, exatamente 4.828 foram escritas em aramaico, o que corresponde
a cerca de 2% de todo o Antigo Testamento que você tem em suas mãos. E quais são esses livros? São porções em Esdras, em Daniel, um versículo em Jeremias e 2 palavras no livro de Gênesis. Aliás, Gênesis capítulo 31, verso 47. 2 palavras ali está em aramaico. Quem disse isso foi o estudioso Waltke. No próximo slide, a gente explica mais detalhadamente sobre o Novo Testamento que temos hoje. Que é esse aqui, ó, o grego koiné. E hoje nós temos em nossas mãos esse texto, que nós chamamos de texto recebido, que é o textus recepto. Esse texto que eu tenho em mãos, foi ele que foi utilizado como base por João Ferreira de Almeida para escrever a Bíblia em português, para pela primeira vez traduzir a Bíblia para o português. Esse texto, receptus, é o texto recebido, foi o texto usado pelos reformadores, entre eles Lutero. Esse texto aqui, ele é conhecido como texto tradicional, texto majoritário, e esse texto que nós temos em mãos, ele concorda com cerca de 98% de todos os manuscritos que existem acerca do Novo Testamento, que ultrapassa aí mais de 5.000. De todos esses manuscritos, 98% do que está escrito aqui concorda e tem concordância total com os textos. Amém? E o hebraico? O hebraico que nós temos como original, eu tenho aqui em mãos uma tradução, que é a tradução stuttgartensia, ela é a tradução do texto massorético, né? E hoje, o que nós temos como original, que é cópia de cópia de cópia do texto massorético, a gente sabe que está, né, esta cópia lá chama São Petersburgo, né, uma cidade que antes de se chamar São Petersburgo, tinha o nome de Leningrado, e aí esse nome de Leningrado foi carinhosamente dado ao manuscrito. Então, o manuscrito Leningrado, em hebraico, está aqui em nossas mãos. E ter contato com o original em hebraico é de chorar, gente, é de chorar. Literalmente, quando eu leio o Novo Testamento no grego, quando eu leio o hebraico na Stuttgartensia, eu choro. Por quê? Porque eu ouço Deus falar, e quando eu dobro o meu joelho, coloco o meu rosto no pó, eu falo com esse meu Deus vivo e verdadeiro. Amém? A descoberta dos rolos do Mar Morto só confirmam a existência e a confiabilidade do texto hebraico massorético. Amém? O próximo slide, eu trago um versículo poderoso, que ele está baseado no texto Receptus. E diz assim as Escrituras: e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E aí vem a revelação que está no texto Receptus. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém. Que alegria, que coisa extraordinária. Essa tradução do texto Receptus não vai ter na NVI, não vai ter na Almeida Revista e Atualizada, não vai ter na NTLH, não vai ter onde? Na Corrigida Fiel. É esse texto aqui que os reformadores derramaram sangue. É esse texto aqui que gerou um impacto no mundo e transformou a história e chegou até nós. E nós precisamos, no mínimo, nos dedicar a examinar esse texto, porque esse texto aqui traz vida e traz mudança para a sua história. Desde 2002, eu estava olhando aqui, em exatamente 8/7/2002, eu adquiri esse Novo Testamento grego.
de lá para cá, eu não tenho mais parado. Não dá. Não dá para parar. É muito, muito, muito especial. É especial demais. E dizer que eu tenho um Deus significa também, implica eu buscar esse contato e essa intimidade maior com Deus. E dizer que eu creio em Deus é saber que Ele diz: examinai as Escrituras. Errai por não conhecer as Escrituras. Ali eles não estavam compreendendo direito a mensagem do Senhor, mas talvez nós podemos aí errar por não buscar esse contato com as Escrituras originais, o grego e o hebraico, o aramaico, que o Senhor inspirou e nos entregou, e revelou a sua graça na nossa vida. Eu trago agora uma nuvem de testemunhas, de pessoas que na nossa atualidade se esforçaram e se dedicaram e se debruçaram. Nesse próximo slide, eu falo sobre a importância e eu trago o testemunho de Bruce K. Waltke. O que esse camarada fala? E o que ele gerou aí de contribuição? Nada mais, nada menos do que uma introdução à sintaxe do hebraico bíblico. Essa sintaxe é extraordinária. E ele fala assim: a língua hebraica tem sido usada desde os tempos de Moisés. A era arqueológica conhecida como a Idade de Bronze Tardio 2, 1400 a 1200 a.C., até o presente. Um falante de hebraico bem educado pode ler e entender literatura hebraica de todos os períodos, desde as porções mais antigas da Bíblia hebraica até o hebraico moderno. Como disse um estudioso que eu admiro, se Isaías viesse em nosso tempo, ele ia pedir um almoço tranquilamente em Israel. Então, Bruce K. Waltke é extraordinário, servo de Deus, um doutor. Está aí o currículo dele, resumidamente. O próximo slide, eu falo de um camarada que nós usamos o livro dele aqui. Utilizamos este livro aqui no seminário, neste seminário, para ministrar. Alan P. Ross, ele fala assim: o conhecimento do hebraico bíblico é importante para a tradução e exegese da Bíblia. Os estudiosos que atribuem valor à literatura bíblica consideram o estudo da língua hebraica como importante. E aí vem a interrogação: os estudiosos consideram. Quem é o Laerton? Quem é você, meu irmão, que está aqui? Quem é você, meu irmão, minha irmã, que está em casa e que me ouve? Como você se considera? Qual é a leitura que você faz de ti mesmo? Alan P. Ross, um PhD aí pela Universidade de Cambridge, e tem uma gratidão imensa pelo anterior que eu compartilhei, foi o Bruce K. Waltke, porque esse Bruce, ele incentivava Alan P. Ross a estudar e se aplicar ao hebraico bíblico, e conseguiu. No próximo slide, nós falamos sobre a relevância dos originais, e trazendo aí o testemunho de Mark De Futato. Esse camarada, ele fala assim: qual a importância dos originais? Ele diz: formar alicerces sólidos. O que você puder aprender sobre grego, hebraico e aramaico, mesmo que seja apenas o alfabeto, ouçam o que ele está dizendo. Vai ajudá-lo em seu estudo da Bíblia. Claro, quanto mais aprender, melhor será. Então aceite o desafio. Comece com os alfabetos. E aí, aceita o desafio? Você topa o desafio? Esse camarada, o Dr. Mark, ele é um professor hoje num seminário, ele é um servo de Deus, e as Escrituras têm transformado e mudado a história dele. O próximo slide. Eu acho que poucos conhecem. Luiz Saião, alguém aqui conhece? Já ouviu falar sobre ele? Já viu ele ministrando? Levanta a mão, por favor.
Quem está em casa e me ouve, compartilhe no chat. Você já ouviu uma mensagem de Luiz Saião? Luiz Saião, ele fala algo interessante e vai te sacudir. Com toda certeza, a importância é muito grande. Falo dos originais. Pois estamos falando de pessoas que estão explicando e interpretando um texto traduzido de escritos antigos, escritos numa cultura totalmente diferente, em um contexto absolutamente distinto, ter conhecimento das línguas originais e do contexto no qual o texto surgiu, deveria ser o ponto de partida para qualquer pessoa pregar a partir das Escrituras. No mínimo, é o ponto de partida. Esse contato com o texto original, massorético na Stuttgartensia, texto receptus, o que Almeida usou para traduzir a Bíblia para o português, o mínimo. Então a gente vê aí, eu coloquei a foto de uma poliglota que eu tenho, gosto demais. Próximo testemunho, apresentando aqui a importância. Esse camarada, William Mons, ele fala assim: esse texto é dedicado com afeto aos meus pais, Bob e Jim Mons. E olha o que ele diz, por que é importante o contato com as línguas originais. Ele é um homem de Deus, dedicado a ensinar o grego. E ele diz assim: meu desejo é que o estudo do grego bíblico ajude a produzir no leitor as mesmas qualidades que sempre se exibiram na vida dos pais dele: o amor ao Senhor e a sua palavra. Um ministério inteligente, baseado na sua palavra, um senso de urgência para compartilhar as boas novas de Jesus com as pessoas com quem se encontra. Então, ele traz e mostra a importância que ele percebe desse contato com os originais, comparando aos pais dele, que foram exemplo, impactaram a vida e a história dele. Então, meu desejo é que o grego abençoe vocês, como abençoou os meus pais. Esse é o meu desejo, que o grego te ajude a ser uma pessoa que ame mais ao Senhor, a ser uma pessoa que ama mais a palavra do Senhor. Que o hebraico te ajude a ter mais contato e intimidade com o Senhor. E o próximo testemunho é desse cara aqui, um livro de grego. Esse livro ele foi usado no Mackenzie, um amigo meu tinha aula lá e ele usava esse mesmo livro também. Esse camarada aqui, o nome dele é Gresham Machen. Esse Gresham Machen, ele fala o seguinte: a língua é o reflexo dos hábitos intelectuais e espirituais do povo que as usa. Quer ser uma pessoa que demonstra a cultura do céu na terra, tenha contato com os originais. Vai mudar a sua história, vai mudar a sua cultura, vai te impactar. Para aprender grego usando esse livro, super recomendo. É muito legal, é muito bom. Ele é muito direto, muito direto. 30 e poucos reais esse livro da gramática desse cara. Excelente. No próximo slide, talvez vocês já tenham visto ministração desse pastor, Lourenço Stélio Rega. Ele diz assim: quem se dispõe a estudar grego do Novo Testamento está começando uma tarefa realmente sublime, pois está valorizando a língua que Deus escolheu como instrumento portador da sua revelação escrita. Se Deus considerou que essa língua, pelas suas características, é a mais apropriada para expressar a sua vontade para com a sua criação, verdadeiramente, este um idioma digno de ser estudado. Os irmãos concordam comigo? Respondam no chat. Quem concorda comigo aqui, levanta sua mão. O Todo-Poderoso que te formou escolheu o grego para falar com você. Escolheu o grego para comunicar a revelação.
Eu me lembro que quando um mestre meu compartilhou no seminário a palavra anjo, ele falou angelo, angelo. E eu fui para casa naquele dia, pastor Rai, impactado. Eu falei, meu Deus, que gostoso, angelos. Eu fiquei assim maravilhado, eu falei, nossa, meu Deus. Aí eu repetia comigo mesmo, angelos. O Senhor usa os seus angelos como ministros de Deus para nos servir, para nos abençoar. O próximo slide. Falo desse camarada que escreveu essa gramática grego aqui, homem de Deus, Ezequias Soares. O que ele coloca é que a importância dos originais é levar o estudante a ler e a traduzir textos do Novo Testamento grego, da Septuaginta, da Patrística, com alguma influência, com alguma fluência e capacidade de compreensão, proporcionando-lhe o acesso às gramáticas mais profundas e, aí aqui eu destaco, coloco um grifo meu aqui, a um estudo mais elevado da exegese. Não tem como você ter contato com o grego, com o hebraico e continuar do mesmo jeito. Não tem como. Você vai ser levado a um próximo nível, a outro nível, com certeza. E o próximo slide, pouco conhecido. Quem já ouviu uma ministração desse homem de Deus? Ele está com o Senhor, e olha o que ele diz sobre a importância. A importância de estudo das línguas originais reside no fato de que, através dele, se pode explicar melhor o significado que certos termos e frases tinham quando o autor escreveu o texto bíblico. A diferença entre as culturas bíblicas e a cultura ocidental em que vivemos hoje requer bastante cuidado para se entender a visão de mundo e os valores que regeram os escritos bíblicos. Além disso, as línguas originais ajudam a chegar a conclusões mais seguras acerca do que diz as Escrituras. Trabalhar com o texto original leva o pastor a pregar com mais cuidado e a poder afirmar: assim diz o Senhor. Amém? Eu nem vou falar o currículo dele, os irmãos já conhecem. Homem de Deus que esteve entre nós e agora está com o Pai. O que os originais nos ajudam? No próximo slide, eu quero trazer aqui, rapidamente, para os irmãos, algo prático, algo que me proporcionou para a vida prática, que me ajudaram no dia a dia, no contato com as pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Esse livro de apologética também ministramos aqui no seminário, neste seminário local. E o que significa apologética? Apologética, ela serve especificamente para mostrar, amém, para mostrar aos incrédulos a veracidade da fé cristã, para fortalecer essa fé nos salvos. Então, a apologética, ela nos ajuda e nos capacita a mostrar aos incrédulos a razão da nossa fé. E nós, os que cremos, através da apologética, nos fortalecemos. É isso. E para estudar e apresentar as ligações entre a doutrina cristã e outras verdades. Com essa ideia, eu quero falar sobre, próximo slide, para responder à importância do contato dos originais, para responder a seitas e heresias. Então vamos lá, próximo slide, e vamos para a prática. Aqui a gente tem uma expressão em grego, que é bem conhecida dos irmãos, que é João 1:1, e eu quero aqui em destaque mostrar para vocês o que está ali em verde. Esse finalzinho em verde desse texto grego, ele diz assim: kai theos hen hologos,
O que significa isso? Significa afirmar que o verbo era Deus, tradução nossa. Tradução nossa. E o verbo era Deus. E aí, eu tenho uma Bíblia aqui, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. O que diz esse mesmo versículo nessa tradução? Destaquei em vermelho. Enquanto que algumas traduções, e você lê aqui no texto Receptus, vai dizer que o verbo era Deus, aqui eles acrescentam, era um Deus. Como que você vai conversar e falar acerca da sua fé? Se a pessoa vai abrir aqui a Bíblia e falar assim, ó, eu tenho a minha Bíblia, você tem a sua, e agora? Eu tive a oportunidade, irmãos, de ir até um encontro com uma liderança dessa turma aqui, e eu fui com um Novo Testamento grego, interlinear, que eu tenho. Para conversar, eu falei, você crê que esse material aqui é a palavra de Deus? Ele disse sim, pronto. A partir daí nós começamos a compartilhar e foi uma conversa gostosa, produtiva, tem que ser assim. Tem que ser produtivo, porque quando Deus está, você é canal de Deus. Você não está para jogar pedra, não está para criticar, mas você está para iluminar, para salgar, para ser diferente, ser bênção. Os estudiosos, por exemplo, doutor Dana, ele fala assim que essa tradução aqui, ela é obsoleta e está incorreta. Profundo conhecedor do grego. No próximo slide, eu mostro sobre João 8:58, onde tem uma declaração de Jesus no final. Ele fala, ego eimi. Ego eimi, o que significa isso? Significa dizer, eu sou. Sabe o que é extraordinário? Ele está dizendo assim, Jesus, e eu coloquei outra tradução aqui, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí, nessa tradução, foi colocado assim, eu tenho sido. Por que é importante você conhecer os originais? Eu estou te respondendo, eu fui conversar com eles com o original. Por que é importante você ler os originais? Para ter fortaleza, certeza naquilo que você está declarando. Certeza naquilo, porque quando eu conversei com as pessoas, vocês precisavam de ver que experiência extraordinária, até para eles. É isso que vocês precisam receber, meus irmãos. O próximo slide, eu falo de 2 Pedro 1:1, onde apresenta Jesus como o Deus e Salvador. Esse versículo ele é extraordinário, porque ele finaliza a expressão em grego dizendo, Theo remon kai, soterios, Jesus Christo. O que significa isso? Quando ele diz, Theo remon é nosso, Theo Deus, nosso Deus, Kai Soterios, Salvador, Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele é, nosso Deus e Salvador. É isso que Pedro está declarando, nosso Deus e Salvador. E aí, nessa tradução, eles escreveram assim, de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Misericórdia. Não tem lugar nenhum no grego, no texto original aí, nada. E eles colocaram entre chave ali, entre destaque, coloca ali. Mas não tem nos originais. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? E você ter contato com o original vai te fortalecer. Você vai falar, eu sei do que eu estou declarando.
eu tenho um contato com o grego, examino as escrituras no original. O próximo slide, nós falamos sobre uma revelação extraordinária, onde apresenta que Jesus é o digno de adoração. E a palavra de Deus diz que somente Deus, o Eterno, é digno de adoração. E aí? E aí que está revelando que nosso Jesus, Ele é Deus. Ele é Deus e Ele é digno de adoração. Esse verbo, essa expressão em grego, ele em um total de, quando a gente, direto ao ponto aqui, no rodapé está dizendo que em Mateus 2:2, aparece esse mesmo verbo, em Mateus capítulo 2, verso 11, capítulo 8, verso 2, capítulo 9, verso 18, Mateus 14, verso 33, Mateus 15, verso 25, João 9, verso 38, em todos esses textos sagrados, no grego, aparece a mesma expressão, o mesmo verbo, e em todos esses textos, a tradução do Novo Mundo colocou não como adorado e ser adorado, digno de ser adorado, ele colocou prestar homenagem. Só que esse mesmo verbo aparece em Mateus 4:10, Mateus 4:24, direcionado a Deus, Apocalipse 7:11, direcionado a Deus, e é tudo traduzido para adorar. Direcionado ao diabo, Lucas 4:7, Mateus 4:9 e Apocalipse 13:4. E eles traduziram para adorar. Direcionada a anjos, Apocalipse 22:9. Direcionada aos homens, Apocalipse 14:9. E eles traduziram para adorar. Quando no mesmo verbo é direcionada a Jesus, prestar homenagem. Por que é importante você conhecer? Porque você vai acessar o original e você vai ver, peraí, é o mesmo verbo, como assim? Aqui não, a mim não, assim não dá. Daí a importância do contato com os originais, meus irmãos. O próximo texto fala um pouquinho agora sobre o hebraico. Olha que legal, o hebraico, o grego, é interessante, o grego ele é igual ao português, mais ou menos a mesma ideia, da esquerda para a direita. O hebraico é da direita para a esquerda. Diz aqui esse texto em Deuteronômio 6:4, e eu falo aqui sobre a trindade, nesse texto. Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Echad. Eu já estou pronunciando. Olha que legal. Esse texto ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E como explicar a trindade? Aí dá parafuso na cabeça. Mas olha que eu destaquei em verde lá, a palavra errado. De acordo com o estudioso Soares, ele diz que errado é uma unidade composta, é a triunidade de Deus. E olha que coisa extraordinária. Gênesis 22, verso 2, a gente vê em destaque em amarelo uma expressão hebraica que ela significa Yahid. Yahid é uma unidade absoluta. Yahid significa único, mas quando Deus estava falando ali para Abraão, e disse assim, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. O teu único, teu singular filho, unidade absoluta. E olha que extraordinário, quando Deus fala de si, ele usa uma expressão hebraica que mostra a unidade composta. No próximo slide, eu detalho um pouco mais isso. Tem um dicionário que aqui tem na biblioteca, dessa espessura aqui, ele fala que esse termo, ele enfatiza a unidade, embora reconheça diversidade dentro da unidade. Como assim? Imagine um cacho de uva com várias uvas. Uma laranja com os seus vários gomos, ou uma mexerica com os seus vários gomos. É isso, você tem... e detalhe, essa expressão aqui,
Gênesis 2, 24 é muito legal, porque diz assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma carne. Essa palavra ali, uma, é errada. Então, claramente, quando você tem um contato com os originais, você começa a ver a aplicação daquela mesma expressão em outros textos, mostrando essa revelação extraordinária, que errad, ela é uma unidade composta. Enquanto que se Deus quisesse falar no singular, Ele ia usar Yahid e ponto final. Ponto final. Nosso Deus, Ele é único, mas em 3 pessoas. O próximo texto, a gente fala sobre o nome de Deus, porque aqui, eles pontuam, o nome de Deus é esse aqui. Espera aí, vamos ver no original se aparece? Então, no original, o que aparece? Aparece ali destaque em amarelo. Aparece o que chama-se de tetragrama. E lá não tem em nenhum lugar escrito o que aparece ali agora, o que eu destaquei em amarelo e branco. O que foi feito? O que aconteceu? De onde nasceu esse negócio? Na Idade Média, no século XIV, os rabinos inseriram no tetragrama as vogais de Adonai, que resultou em Yehová. Aí a enciclopédia britânica, ela afirma o seguinte, que Jeová é um erro de tradução do nome do Deus de Israel. O erro resultante entre cristãos na Idade Média por combinar as consoantes de Yahvé com as vogais de Adonai, Senhor. Que mais? A enciclopédia americana, ela fala, é uma forma errônea do nome do Deus de Israel. A nova enciclopédia católica, ela fala, forma falsa do nome divino de Yahvé. No próximo slide, a gente vê outros estudiosos declarando isso. Porque agora a questão que fica é assim, tá bom, mas e aí, qual é o nome e como que é a pronúncia? Estudos recentes provaram que a pronúncia original era Yahvé, que a portuguesada fica Yahvé ou Javé. Na atualidade universalmente aceita, afirma o dicionário teológico do Antigo Testamento. Yahvé, o tetragrama, Yud, He, Vav, He, o Senhor, ou Yahvé, o nome pessoal de Deus e a sua mais frequente designação nas Escrituras, com um total de 5.321 ocorrências no Antigo Testamento. E aí eu cito aquele dicionário novamente, grande, gigante, que tem aqui na biblioteca do seminário. Se você tem vontade de ter contato e aprender, você é nosso convidado. Yahvé, ou Yahvé Yud He Vav He, era a pronúncia primitiva, segundo Soares, estudioso formado em hebraico bíblico na USP. O consenso dos especialistas a respeito da vocalização correta desse nome é Yahvé, segundo Ross, da aula há mais de 20 anos de hebraico bíblico. Então, qual é o nome do Senhor? Jeová? Não, Yahvé. Ponto final. Isso que é legal você ter o contato com os originais. Não tem negócio de Jeová lá nas Escrituras. Outra situação, próximo slide, por gentileza. Por que é importante eu ter contato com os originais? Para transmitir com fidelidade a palavra do Eterno. Luiz Saião, ele diz assim, e olha que forte, hein? Olha que forte, pessoal. Vocês que estão em casa assistindo, vocês que estão aqui conosco, o teólogo Luiz Saião defende que é impossível ser um pregador fiel às Escrituras Sagradas sem ter conhecimento das línguas originais. Grego, texto receptus, Stuttgartensia, texto massorético. O teólogo Luiz Saião defende, teólogo na nossa atualidade, defende que é impossível ser um pregador fiel às Escrituras Sagradas sem conhecimento das línguas originais. Aí você fala assim, ô pregador, Laerton, não concordo. Próximo slide. Olha que interessante. Como que você pode ter conhecimento da ênfase do autor se você não examinou os originais no grego? Como? A ordem das palavras no grego
é totalmente diferente do que nós conhecemos do português. A ordem das palavras no grego, ela é definida pelas terminações. A tradução no grego, ela deve ser determinada pelas desinências. O que significa isso? A desinência são sufixo acrescentado ao radical para formar uma palavra. E esse elemento indica caso, número e gênero. E olha que interessante, meus irmãos. Apóstolos, legei, logon. Que significa isso? Estão falando em mistério na igreja? Sim. Estamos falando em mistério. Um apóstolo diz uma palavra. Mas olha, na próxima linha eu destaquei, está lá o inverso. A palavra legei significa diz. E ela agora veio em primeiro na frase. Como é que fica? Legei apóstolos logon. Fica da seguinte maneira em português. Um apóstolo diz uma palavra. Mas e agora? Palavra veio primeiro. Disse veio em segundo. E apóstolo veio em terceiro. Como é que fica? Logon, legei, apóstolos. Como é que fica? Um apóstolo diz uma palavra. É isso em português que você vai ler. Digamos que o texto esteja escrito, logon, legei, apóstolos. Você vai ler na Bíblia em português. Um apóstolo diz uma palavra. Mas o motivo desses textos estarem mudando significa que o autor bíblico quer dar ênfase. Quando ele diz legei, a ênfase é em diz. Disse o apóstolo uma palavra, ele disse uma palavra. Mas quando vem aqui, logon, legei, apóstolos, a palavra é a ênfase. A palavra é o destaque, a palavra nesse texto é o foco do autor. Como é que você vai saber dessa importância se você não tem um coração dedicado a examinar os originais? Como? Porque no português vai estar assim, olha, um apóstolo diz uma palavra. Mas no grego está o destaque na palavra e você não sabe. Por isso que Luiz Saião ele diz que é impossível ser pregador fiel sem conhecer os originais. O próximo slide, eu trago um exemplo bem tranquilo de hebraico. Essa expressão aqui no hebraico de Eclesiastes 3,17 é muito legal porque no português a ordem das palavras é sujeito, verbo e objeto. O Laerton planta arroz. Laerton, sujeito, plantar, verbo, arroz, objeto. Tudo bem? Amém, queridos? E no hebraico? No hebraico é diferente. No hebraico é o verbo, como vocês estão vendo aí que eu destaquei, o verbo, o sujeito e o objeto. É o destaque do hebraico bíblico. Mas se vocês observarem, aí nós temos duas orações em hebraico bíblico. Tem uma oração que está verbo, sujeito e objeto, e a próxima oração, os objetos estão primeiros. Os justos e os maus estão em primeiro, em destaque. E como é que você vai ver no português? No português você vai ver o que eu coloquei ali na tradução. Eu disse em meu coração, Deus julgará tanto os justos quanto os maus. E que o texto sagrado está revelando que Deus está dando destaque através do autor bíblico, que os justos e os maus, ninguém vai escapar dos olhos do Todo-Poderoso, ninguém escapa dos olhos do Todo-Poderoso, ninguém, tanto os justos quanto os maus, estão debaixo do controle do Todo-Poderoso. Essa ênfase no hebraico bíblico ou no grego bíblico é extraordinário. Próximo slide. No hebraico bíblico, diferente do português, você tem numa única palavra uma oração completa. Essa palavra que eu trouxe aqui, vaiomer, olha que interessante, eu separei 1, 2, 3. Por quê? A leitura é da direita para a esquerda. Na expressão que nós temos um vav e um dagesh, ele vai dizer que posso traduzir para e ou e então.
E número 2, ali eu tenho um Yud e um Rolam. E essa expressão significa ele. E o final, que é as 3 que eu destaquei ali, é a raiz, que vai dizer. Significa dizer. Só que essa tradução mais o pretérito significa assim: então ele disse. Poxa vida, mas é uma palavra, significa tudo isso? Sim. A tradução da Bíblia, o pessoal que fez, é pessoal de Deus, fez o possível, das tripas coração, para que ela chegasse em suas mãos. É palavra de Deus ao nosso coração e nas suas mãos. Mas o contato com o original, você está aí hoje, experimentando, talvez você já tenha um contato, louvado seja Deus. Mas se não tem, está sendo algo diferenciado para você. Alguém aqui que não tinha um contato dessa forma que eu estou mostrando, está sendo especial para você? Levanta a mão. Olha que maravilha. É isso, uma única palavra você tem aqui uma oração completa. O próximo slide. Porque aqui eu coloquei uma questão que é assim, talvez você fale assim, olha, eu tenho várias Bíblias, igual eu trouxe, ó. Eu comparo várias Bíblias. Tá bom, então vamos lá. Tem uma tradução nossa, para essa expressão de Provérbios 26:10, como um soldado que a todos ferem. Assim é quem contrata um estúpido ou um transgressor. Olha essa tradução agora, na King James. O grande Deus que formou todas as coisas, recompensa o tolo e recompensa os transgressores. Mas eu estou falando só de Provérbios 26:10, tá bom? Então, próxima tradução. Os grandes molestam a todos e alugam aos loucos e alugam aos transgressores. Almeida de 1819. Olha a outra tradução. Como um besteiro, que é um soldado aqui, como um besteiro, arqueiro, né? Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Corrigida, Almeida corrigida de 1995. Outra tradução. Como um arqueiro que fere a todos é aquele que contrata um tolo ou um bêbado que passa. Outra. O poderoso que formou todas as coisas, paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Almeida corrigida fiel. NVI, como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. E aí, meu irmão? Próximo slide. Qual é a melhor tradução? Esse especialista aqui, que eu gostei muito, ele fala assim, a resposta básica é que depende do seu propósito ou momento. Se a título de fazer estudos de palavra ou destacar uma passagem, você quer uma versão que tenta geralmente refletir a estrutura real da linguagem bíblica e que traduz os termos principais com a mesma palavra no português, o mais frequentemente possível, então siga Almeida Revista e Corrigida, Almeida Fiel Corrigida, e aqui ele traz algumas dicas. Que mais? Próximo slide. Sugestão nossa, usar uma Bíblia que trabalha com texto receptus e com o hebraico massorético. Nós apresentamos aqui como sugestão a Bíblia Corrigida Fiel. Aqui nós temos em cima o texto receptus e na Bíblia Corrigida Fiel diz assim, Atos 9, versos 5 e 6. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha a NVI. Tudo o que eu coloquei em destaque ali, amarelo, ou laranja, que cor que você preferir ali, parece laranja meio amarelo, essas
sublinhadas, essas palavras que estão em amarelo e sublinhadas, não estão na NVI, não estão na revista atualizada, não estão na NTLH, não estão na Jerusalém, não estão. Eu recomendo, utilize para fazer um estudo profundo, uma exegese, tal, o nosso foco aqui é na exegese, recomendo, sugestão nossa, utilize a revista Corrigida Fiel. Próximo slide. Pastor que eu admiro demais, que está cursando pós-doutorado, José Ribeiro Neto, ele sugere, eu tenho aqui em mãos a 4ª edição, Revista Corrigida Almeida, Revista e Corrigida, 4ª edição. É uma sugestão do pastor, ele tem um texto Receptus também, uma sugestão muito boa, gosto demais. Minha sugestão, já apresentei, Almeida Corrigida Fiel. Próximo slide. Deixo uma reflexão para os amados. Os originais são o padrão. Eles foram inspirados por Yahvé. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para trazer o extraordinário de Deus para a sua vida, para trazer a cultura do céu na sua vida, para te fazer uma pessoa extraordinária e especial, um instrumento precioso, valioso e extraordinário nas mãos de Deus na face dessa terra. Deus abençoe os amados, Deus abençoe o seminário. Deus abençoe.